Mãe, espera lá no parquinho até a festa acabar, gritou meu filho Ricardo, quando tentei servir a primeira travessa de coxinhas na festa de 6 anos da minha neta. Coxinhas que eu mesma havia preparado desde as 4 da manhã, por 3 dias seguidos. Mas aquela era a casa que eu tinha ajudado a comprar. Levantei a cabeça devagar. Caminhei até a porta dos fundos e fiz algo que selou o destino deles para sempre. Sabe aquele momento em que o chão desaparece debaixo dos seus pés? Quando as palavras entram pelos seus ouvidos, mas demoram alguns segundos para chegar ao cérebro, porque são tão absurdas que sua mente se recusa a acreditar? Foi exatamente isso que senti naquela tarde de sábado, 12 de outubro, o Dia das Crianças. Eu estava ali em pé, um avental florido ainda amarrado na cintura. Aquele avental que meu falecido marido me deu há 20 anos, agora manchado de massa de tomate, gordura de fritura e chocolate do bolo. Minhas pernas, inchadas pelos problemas vasculares, tremiam tanto que precisei me apoiar na parede. Minhas mãos seguravam a travessa de porcelana branca, a mesma que ganhei da minha mãe e que guardei com tanto carinho por 40 anos. O cheiro dos 800 salgados ainda perfumava toda a sala. Balões da Princesa Sofia flutuavam no teto. 20 pessoas, os pais importantes dos colegas da minha neta, me olhavam com aquela expressão que fica entre a pena e o constrangimento. E meu filho, meu único filho, Ricardo, aquele menino que carreguei no colo, que cuidei durante crises de asma, para quem vendi minha própria casa para que ele pudesse comprar este apartamento, estava ali, vermelho, não de raiva, mas de vergonha. Vergonha de mim. Mãe, a senhora não entende? Ele repetiu, mais baixo, se aproximando. A Tainá tá nervosa. O chefe dela tá aí. A senhora tá suada, com cheiro de cozinha. Tainá, minha nora, estava ao lado dele. Ela não precisava dizer nada. Ela tinha aquele sorriso discreto, quase invisível, mas que eu conhecia bem. Era o sorriso de quem estava vencendo uma guerra que eu nem sabia que existia. Olhei para a mesa da sala de jantar. A mesa que eu ajudei a pagar. A toalha bordada era minha. Os pratos da minha mãe. Os brigadeiros que eu enrolei um por um, mesmo com a artrite atacando meus dedos. E eu não tinha lugar naquela festa. Senti meu peito apertar. Não era só a humilhação de ser tratada como uma empregada. Era algo mais profundo. Era a sensação de que tudo pelo qual eu lutei, cada noite mal dormida, cada centavo economizado, cada sacrifício que fiz para dar a ele uma vida melhor, tinha se transformado em nada, menos que nada, em um estorvo que cheirava a gordura. Mas sabe o que é mais engraçado? Naquele exato momento, enquanto eles esperavam que eu saísse chorando, derrotada, humilhada, algo dentro de mim acordou. Uma voz que eu não ouvia há muito tempo, a voz da Elvira de 30 anos, aquela que criou um filho sozinha, aquela que não tinha medo. E essa voz me disse uma coisa muito clara. Levanta a cabeça e mostra para eles quem realmente manda aqui. Respirei fundo. Coloquei a travessa de porcelana devagar sobre o aparador. Tirei o avental com calma, dobrando-o em 4 partes, como sempre faço. E caminhei até a porta de serviço, sentindo o peso dos meus 68 anos nas costas, mas também sentindo algo novo, a certeza de que aquela tarde não terminaria como eles esperavam. Antes de sair, parei, virei-me, olhei para cada rosto naquela sala, os amigos de Tainá, o chefe de Ricardo, e disse apenas 6 palavras que ficariam ecoando por meses. Aproveitem os salgados, aproveitem bem. E saí. Mas o que ninguém ali sabia, nem meu filho, nem aquela mulher que ele chamava de esposa, é que eu não estava indo para o parquinho esperar como um cachorro. Eu estava indo buscar a minha sobrinha advogada. E se você acha que conhece histórias de ingratidão, de justiça, de avós que foram longe demais, acredite, você ainda não viu nada, porque o que aconteceu depois daquela porta fechar foi algo que nenhum deles jamais imaginou. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa história, que vai te fazer questionar tudo sobre família, lealdade e até onde uma mãe pode ir quando é traída por quem mais amou. Quando a porta do elevador de serviço se fechou, o cheiro de gordura e humilhação me seguiu. Desci aqueles 12 andares com a cabeça erguida. O porteiro, seu Zé,
Estava na guarita e me viu atravessar o hall de serviço. Vai sair a essa hora, dona Elvira? A festa mal começou, ele disse com aquele olhar de pena que eu tanto detestava. Vou resolver um assunto urgente, seu Zé. Um assunto de família. Parei na calçada. O sol da tarde de outubro ainda queimava. As pernas, que antes tremiam de dor e cansaço, agora pareciam firmes. A adrenalina fria da clareza tinha tomado conta. Eles achavam que eu ia sentar no parquinho, como uma criança de castigo, esperando ser chamada de volta. Mas eu não fui para o parquinho. Caminhei até a esquina, peguei meu celular simples, o de botões grandes, e chamei um táxi. Quando o carro chegou, dei o endereço que eu não visitava há meses, mas que era minha única esperança. Para o bairro do Encantado, por favor. Rua da Glória. Era a casa da minha sobrinha, Isabela, a advogada da família. Enquanto o táxi atravessava a cidade, eu encostei a cabeça no vidro e deixei a memória voltar. Não a memória da humilhação de 10 minutos atrás, mas a memória de como eu permiti que tudo isso começasse. Meu marido, João, morreu há 25 anos. Um acidente de ônibus voltando do trabalho. Ele me deixou com um filho de 17 anos para criar, Ricardo, e uma casinha simples, mas quitada, em Madureira. Foram anos difíceis. Eu era costureira, daquelas boas, que faz barra e vestido de festa. Criei Ricardo com o suor da minha máquina de costura Singer. Trabalhei noite adentro, a vista cansada, os dedos doloridos de artrite, para pagar a faculdade de administração dele. Meu filho vai ser doutor, eu dizia com orgulho. Ricardo era um bom menino. Até Tainá aparecer. Eles se conheceram no primeiro emprego dele. Ela era vistosa, ambiciosa, com olhos que pareciam calcular o preço de tudo. Casaram-se rápido. Sofia nasceu 1 ano depois. Eu ainda morava na minha casinha em Madureira. E eles, num apartamento alugado de 2 quartos. Há 3 anos, a bomba caiu. Eles apareceram para o almoço de domingo. Tainá estava com aquela voz doce, a voz que ela só usava quando queria alguma coisa. Elvira, querida, ela disse. Nós temos uma novidade. O Ricardo vai ser promovido. Que maravilha, meu filho! Eu disse, abraçando meu filho. E com essa promoção, Tainá continuou. Nós estávamos pensando, esse apartamento alugado não dá mais. É pequeno. A Sofia precisa de espaço. E nós queríamos comprar algo nosso. Ricardo então veio com o plano. Mãe, a gente viu um apartamento incrível na Tijuca. 3 quartos, varanda gourmet. Mas a entrada é muito alta. A gente não tem o dinheiro todo. Eu já sabia onde aquilo ia dar. Aí, mãe, ele disse pegando na minha mão. A gente pensou, a senhora tá aqui sozinha nessa casa. A gente se preocupa. E se a senhora vendesse essa casa? O dinheiro da venda, junto com o que a gente tem, dá para comprar o apartamento novo. A senhora ia morar com a gente. A senhora teria seu próprio quarto. Ia ficar perto da Sofia o dia todo. A gente cuidaria da senhora. A gente cuidaria da senhora. A frase que toda mãe viúva sonha em ouvir. Na época, minha sobrinha Isabela, filha da minha irmã falecida, foi a única a desconfiar. Tia Elvira, a senhora tem certeza? Ela me perguntou durante um café. Morar junto com Nora? E essa Tainá? Eu não gosto do jeito que ela te olha, tia. Parece que tá medindo teu valor. Que isso, menina? É meu filho. E eu vou ficar perto da minha neta. Isabela, sendo a advogada que é, foi pragmática. Tudo bem. Mas se a senhora vai fazer isso, vamos fazer direito. Ela me fez ir ao banco, avaliar minha casa, que valia 350 mil. E quando fomos fechar o negócio do apartamento novo, que custava 600 mil, ela exigiu uma coisa. Eles não vão colocar o apartamento no seu nome, tia. O Ricardo vai alegar que o financiamento sai mais fácil só no nome dele e da Tainá. E ele vai estar certo, por causa da sua idade. Então o que eu faço? Perguntei assustada. A senhora vai transferir os 350 mil reais da sua conta direto para a conta da imobiliária. E vai guardar esse comprovante. E ela pegou um papel timbrado do escritório dela. Nós vamos fazer um contrato de confissão de dívida. Eu já redigi. O contrato era simples. Ricardo e Tainá assinariam com firma reconhecida, declarando que receberam 350.
000 de Elvira da Silva para a compra do imóvel da Tijuca, e que esse valor correspondia a 58% do apartamento. Eu me senti mal. Mas Isabela, é meu filho. Parece que não confio nele. Tia, ela disse, dura, confiança não paga conta de asilo. A senhora vai assinar isso? Ou eu vou na sua casa e conto pro Ricardo que ele está cometendo um crime de abuso contra idoso. Eu tremi. Mas fiz o que ela mandou. Ricardo e Tainá reclamaram. Que absurdo! Pra que essa burocracia, mãe? A senhora não confia em mim? Disse Ricardo. É só uma formalidade, amor. Coisa da sua prima advogada. Você sabe como ela é, disse Tainá, já com os olhos brilhando para o apartamento novo. Eles assinaram. Eu guardei minha via daquele contrato dentro da minha Bíblia antiga, na página do Salmo 23. E me mudei para o apartamento da Tijuca. O táxi parou em frente ao portão de ferro da casa simples no Encantado. Chegamos, minha senhora. Quanto deu, meu filho? Perguntei, tirando da bolsa a carteira. Deu R$ 45. Paguei, tremendo. Não de dor, não de frio, de raiva. Desci do carro. A bolsa com o avental manchado pendurada no ombro. A Bíblia com o contrato estava no meu quarto, no apartamento da Tijuca. Mas eu não precisava dela agora. Eu precisava da minha advogada. Bati no portão. Isabela abriu, estava de roupa de ginástica. Tia Elvira? O que aconteceu? É sábado. A senhora não estava na festa da Sofia? Eu olhei para ela. E pela primeira vez em 3 anos, eu desabei. Ali, no portão. As lágrimas da humilhação, da dor nas pernas, dos anos de desrespeito, tudo veio de uma vez. Isa. Eles me colocaram para fora. Meu filho, o Ricardo, me mandou esperar no parquinho. O rosto de Isabela mudou. O sorriso de surpresa virou uma máscara de fúria controlada. Ela me puxou para dentro. Me sentou no sofá. Calma, me conta tudo, do começo. Enquanto eu contava entre soluços, sobre os salgados, sobre o cheiro de fritura, sobre o parquinho, eu vi algo nos olhos dela. Não era pena. Era cálculo. Quando terminei, ela foi até a cozinha. Me trouxe um copo de água com açúcar. Tia, ela disse, a voz firme de advogada. Eles não te mandaram pro parquinho. Eles te mandaram pro escritório de advocacia. O que a gente vai fazer, Isa? Ela sorriu. Um sorriso fino, perigoso. O mesmo sorriso que Tainá usava, mas este era a meu favor. Primeiro, a senhora vai tomar um banho e descansar as pernas. Segundo, amanhã, domingo, nós vamos no seu apartamento. Vamos pegar suas coisas. Mas eles vão estar lá. Eu sei. E nós vamos precisar de testemunhas para o que eles vão dizer. E mais importante, tia. Ela foi até a estante, pegou um celular e olhou para mim. Nós vamos pegar aquela Bíblia. Não para a senhora rezar o Salmo 23, tia, mas para pegar o contrato que está dentro dela. Porque na segunda-feira, nós vamos parar de pedir. Nós vamos executar o apartamento inteiro. O banho na casa da Isabela foi a primeira vez em 3 anos que a água quente não pareceu um luxo cronometrado. No apartamento da Tijuca, Tainá havia instalado um temporizador no chuveiro do meu banheiro, o de serviço. Para economizar, Elvira, ela dizia. Aposentado gasta muita água. Enquanto a água quente caía, eu não chorei. Eu me lembrava. A invasão não aconteceu de uma hora para outra. Foi lenta, gradual, como água minando uma pedra. Gota por gota. Até que você percebe o estrago e já é tarde demais. Quando me mudei, há 3 anos, Ricardo me levou para o quarto dos fundos. Olha, mãe, tem sua própria suíte. Era um quarto de 2 por 3 metros, com um banheiro minúsculo. Mas era meu. Eu trouxe minha cama de solteira, minha cômoda antiga e, o mais importante, minha máquina de costura Singer, minha companheira de vida. Nas primeiras semanas, Tainá era discreta. Elogiava minha comida. Elvira, esse seu feijão é o melhor do mundo. A Sofia te adora, né? Eu sorria orgulhosa. Eu era útil. Eu era amada. Mas então, Tainá foi promovida. E a máscara caiu. Primeiro, foram as sugestões. Elvira, você não acha que essa colcha de fuxico é meio antiga? Podíamos colocar algo mais clean. Clean. Ela adorava essa palavra. Eu troquei a colcha.
Gastei meu dinheiro de aposentada numa colcha branca sem graça que deixava o quarto parecendo um hospital. Mas ela ficou feliz. E eu queria que ela ficasse feliz. Depois foi o meu espaço. O quarto, que já era pequeno, virou o depósito oficial. Elvira, vou deixar essas caixas do meu enxoval aqui. Não cabe no nosso closet. Elvira, o aspirador de pó vai ficar aqui no canto. É mais prático. Meu quarto se tornou um labirinto de tralhas deles. Eu mal conseguia abrir a porta do meu armário. Então, veio o ataque final. A minha Singer. Eu ainda pegava pequenas costuras das minhas clientes antigas de Madureira. Elas iam até a Tijuca me levar as barras, os zíperes. Era como eu me sentia viva. A máquina, ali no canto, era meu último pedaço de identidade. Um dia, cheguei de buscar Sofia na escola e meu quarto estava diferente. Mais clean. A máquina tinha sumido. Senti meu coração disparar. Tainá! Tainá! Cadê minha máquina? Ela apareceu do quarto dela, lixando as unhas, com aquela cara de quem não quer ser incomodada. Ah, Elvira! Finalmente dei um jeito naquele trambolho velho. Vendi num brechó online. Vendeu. Minha máquina. O presente que meu marido me deu quando Ricardo nasceu. Você... vendeu? Minha voz saiu num grito que eu não consegui controlar. Pelo amor de Deus, Elvira! Era um trambolho. Só juntava poeira e óleo. Comprei um puff lindo para Sofia sentar ali no lugar. Ficou bem mais funcional. Funcional. Corri para o quarto. No lugar da minha história, da minha profissão, havia um puff rosa-choque ridículo. Foi a primeira vez que reclamei com Ricardo. Filho, a Tainá jogou minha máquina fora. Eu esperava que ele ficasse chocado, que brigasse com ela. Ele suspirou, cansado, sem tirar os olhos do celular. Mãe, pelo amor de Deus, é só uma máquina velha. A Tainá tá arrumando a casa. Deixa ela. A senhora nem costura mais tanto assim. Foi ali que eu entendi. Eu não tinha mais um filho. Eu tinha o marido da Tainá. Depois da máquina, o resto foi fácil. Meu lugar à mesa mudou. Antes eu sentava perto da Sofia. Aos poucos, Tainá me empurrou para a ponta, para ficar mais fácil de você levantar e pegar as coisas na cozinha. Em dias de visita, eu comia na cozinha. É mais prático, Elvira. Você já fica de olho nas panelas. Minha comida virou veneno. O feijão que ela amava? Gordura pura. O médico da Sofia disse que ela precisa de quinoa. O arroz? Carboidrato simples. Só usamos arroz integral. Aposentaram minhas panelas de ferro e compraram um jogo de cerâmica caríssimo. Mas, claro, esperavam que eu aprendesse a cozinhar as comidas clean deles. Mas o pior, o que realmente me partia por dentro, era o que ela fazia com a Sofia. Ela começou a minar minha relação com a minha neta. Eu cantava Sapo Cururu para Sofia dormir. Tainá interrompia. Para com isso, Elvira. Isso é música de pobre. A Sofia só ouve música clássica e inglês. Eu ia abraçar minha neta quando ela chegava da escola. Vovó, não. Sofia se afastava. A mamãe disse que seu batom é barato e dá alergia. Eu tentava levar Sofia ao parquinho. Elvira, não precisa. Contratei uma babá bilíngue para as tardes. Eu me tornei a avó fantasma. A avó que só servia para cozinhar o básico, limpar o chão e, ironicamente, preparar os banquetes para as festas importantes dela. Porque, na hora de mostrar serviço para os amigos, a minha comida de pobre virava um resgate afetivo delicioso. E agora, a festa de 6 anos. A humilhação final. Saí do banho. Isabela tinha separado um pijama de algodão limpo para mim. E então, tia? Ela perguntou, me entregando um chá de camomila. A raiva já passou? Eu tomei um gole. O chá estava quente, mas não tão quente quanto o fogo que subia pelo meu peito. Não, minha filha, eu disse, colocando a xícara na mesa com firmeza. A raiva não passou. Ela só está começando. Ótimo, disse Isabela pegando o celular, porque eu já liguei para o meu sócio. Nós vamos precisar de 2 testemunhas para buscar suas coisas amanhã. E eu conheço os 2 caras mais intimidadores do nosso escritório. Ela sorriu. Eles vão adorar fazer uma visita de domingo a Tainá. Dormir na casa da Isabela foi estranho. Eu não dormia numa cama de hóspedes há 25 anos, desde que meu marido morreu. Acordei no domingo, às 6 da manhã, com o corpo dolorido, mas a mente afiada.
A raiva tinha se transformado em propósito. Isabela já estava acordada, tomando café forte na cozinha. Bom dia, tia, pronta? Eu nasci pronta, minha filha. Só não sabia. Às 10 da manhã, paramos em frente ao prédio de luxo na Tijuca. Eu não estava sozinha. Isabela estava ao meu lado, vestida com um terninho preto impecável. E atrás de nós, 2 homens altos, também de terno. Eram os sócios do escritório dela, Dr. Matos e Dr. Ferreira. Testemunhas, tia Elvira, Isabela disse, apertando o botão do interfone. Eles não vão tocar em você, eles vão apenas observar. A voz de Ricardo soou sonolenta e irritada pelo interfone. Quem é? Sou eu, Ricardo. Elvira. Eu vim buscar minhas coisas. Houve uma pausa. Mãe? Onde a senhora se meteu? Sobe. A porta rangeu. No elevador, o social, pela primeira vez em anos, meu coração batia forte. Não de medo, de antecipação. Lembre-se, tia, Isabela sussurrou, sem emoção. Pegue o que é seu, principalmente a Bíblia. Deixe que eu falo. A porta do apartamento estava entreaberta. Quando Isabela a empurrou, o cheiro azedo de cerveja e comida estragada nos atingiu. A cena era caótica. A sala, que Tainá tanto se orgulhava, parecia um campo de batalha. Copos sujos em todo lugar, restos de salgado no chão, o bolo da princesa Sofia comido pela metade, abandonado na mesa. Tainá estava no sofá, de pijama de seda, com uma máscara de gel nos olhos. Ricardo estava na cozinha, de bermuda, tentando inutilmente empilhar pratos. Quando nos viu, Tainá arrancou a máscara dos olhos. Elvira, onde você se meteu? Isabela? O queixo dela caiu. O que você está fazendo aqui? E quem são esses homens? Você não pode trazer estranhos para dentro da minha casa. Isabela deu um passo à frente com uma calma assustadora. Bom dia, Tainá, Ricardo. Ela olhou nos olhos de Tainá. Você sabe muito bem quem eu sou. Mas hoje eu não estou aqui como a sobrinha para tomar café. Eu estou aqui como a advogada da dona Elvira. E estes são meus sócios. Estamos aqui, legalmente, para buscar os pertences dela. A palavra advogada, dita daquele jeito pela prima que ela sempre desprezou, fez Tainá se sentar abruptamente. O choque foi visível. Ricardo saiu da cozinha, secando as mãos num pano de prato. O rosto dele estava inchado de ressaca e raiva. Mãe, que palhaçada é essa? Isabela, o que você está fazendo na cabeça da minha mãe? Eu não vim discutir, Ricardo. Ignorei os dois. Passei por eles, pelo corredor que eu sempre andava de cabeça baixa. Os 2 advogados se posicionaram na entrada da sala, de braços cruzados, apenas observando. Entrei no meu antigo quarto. O quartinho. Estava como eu deixei. As caixas de Tainá ainda ocupavam o canto. O puff rosa-choque ainda estava ali. Peguei 2 sacolas de mercado que estavam guardadas. Comecei a colocar minhas roupas, minhas escovas de dente, meus remédios de varize, aqueles que Tainá mandava eu esconder. Mas o que é isso? Tainá estava agora na porta, furiosa. Você acha que pode simplesmente ir embora? E quem vai cozinhar? Quem vai buscar a Sofia na escola amanhã? Eu a ignorei. Fui até a pequena cômoda. Abri a gaveta de baixo. Ali estava. Minha Bíblia. A capa de couro gasta. Peguei-a. Senti o peso do papel e da justiça. Você tá louca? Tainá gritou. Ricardo! Ela tá roubando a casa. Tainá, cala a boca! Ricardo sibilou, o pânico começando a aparecer em sua voz. Mãe, vamos conversar. Foi o calor do momento. A Tainá estava nervosa. Eu estava nervoso. A senhora sabe como é festa. Eu parei na porta do quarto, a Bíblia em uma mão, a sacola de roupas na outra. Olhei para ele. Nervosa? Você me mandou para o parquinho, Ricardo. Você me tratou como um cachorro. Na casa que eu paguei. Tainá riu. Uma risada aguda, histérica. Que você pagou. Você mora aqui de graça há 3 anos, Elvira. Você come da nossa comida, usa a nossa luz. Você não pagou nada. Você é um encosto. Foi a deixa. Senhora Tainá. A voz de Isabela cortou o ar da sala. Ela nem sequer levantou o tom. A senhora Elvira não mora aqui de graça. Na verdade, ela é credora de vocês. E só para confirmar, já que estamos todos aqui, Isabela se aproximou de Ricardo. Ricardo,
Tainá, vocês se lembram do contrato de confissão de dívida assinado em cartório no dia 15 de maio de 2022, no valor de R$ 350 mil? O silêncio que caiu foi mais pesado que a sujeira da festa. O rosto de Tainá perdeu a cor. Ricardo começou a suar frio. Isso... Ricardo gaguejou. Isso foi um acordo de família. Uma formalidade. Ótimo! Isabela sorriu. Porque essa formalidade acaba de ser ativada. Minha cliente, Dona Elvira, tentou por 3 anos receber essa dívida em forma de moradia e respeito. Ela recebeu humilhação e foi expulsa da festa da própria neta. Eu caminhei até a porta da sala, passando por eles. Mãe, Ricardo tentou me segurar pelo braço. Um dos advogados, o Dr. Matos, deu um passo à frente. Eu não faria isso, Sr. Ricardo. Ricardo recuou como se tivesse levado um choque. Eu parei na porta. Olhei para a bagunça. Olhei para Tainá, que estava com a boca aberta, sem palavras pela primeira vez na vida. Olhei para o meu filho, um homem fraco, apavorado. Eu te ligaria para ajudar a limpar, mãe, ele me disse ontem. Ricardo, eu disse segurando a Bíblia contra o peito. Não se preocupe em me ligar. A partir de amanhã, quem vai ligar para vocês é o oficial de justiça. Saí do apartamento. Isabela e os advogados me seguiram. Quando a porta do elevador social se fechou, eu finalmente respirei. E pela primeira vez, em muito tempo, o ar estava limpo. Segunda-feira, 14 de outubro, 8 da manhã. Eu nunca tinha entrado num escritório de advocacia tão chique. O nome na parede de vidro fosco dizia Torres, Matos, a Ferreira Advogados. O chão era de mármore. O cheiro era de café caro e de poder. Eu me senti pequena, sentada numa cadeira de couro que valia mais do que todas as minhas roupas. Na minha mão, a sacola de mercado com meus pertences. Ao meu lado, no chão, a minha Bíblia. Isabela não era a Isa de pijama. Ela estava atrás de uma mesa de mogno maciça, com um computador que parecia um painel de nave espacial. Ela usava um terninho cinza, óculos de armação escura, e a expressão dela era de uma general antes da batalha. Bom dia, tia. Dormiu bem? Dormi melhor do que nos últimos 3 anos, eu disse. E era verdade. Ótimo. Ela pegou a minha Bíblia. Com um cuidado quase cirúrgico, ela a abriu na página do Salmo 23 e tirou o documento de 3 páginas, amarelado nas bordas. O Contrato de Confissão de Dívida. Ela colocou ao lado de uma pilha de papéis que já estavam sobre a mesa. Tia Elvira, eu passei o domingo inteiro trabalhando. O Dr. Matos e o Dr. Ferreira, os advogados que foram com a gente ontem, vão ser as testemunhas da sua coação moral e da situação em que Tainá e Ricardo te mantinham. E o que a gente vai fazer com esse papel, Isa? Perguntei apontando para o contrato. Isso, ela disse, segurando o papel como se fosse uma arma. Não é um pedaço de papel. É um título executivo extrajudicial. O nome é feio, mas o que ele faz é lindo. Ela se inclinou na cadeira. Sabe qual a diferença, tia? Se a senhora não tivesse isso, nós teríamos que entrar com um processo para provar que eles te devem. Demoraria anos. Com isso, nós não precisamos provar nada. O contrato já prova. A assinatura deles no cartório é a confissão. Então, o que acontece agora? Agora, disse Isabela, eu vou protocolar a ação de execução. O que isso significa? Significa que o juiz não vai perguntar se eles devem. O juiz vai mandar eles pagarem, imediatamente. Meu coração deu um salto. Mas, Isa, eles não têm o dinheiro. Eles não têm R$ 350 mil. A Tainá gasta tudo em bolsa e sapato. Isabela abriu o sorriso mais frio e perigoso que eu já vi. Eu sei, tia. E é exatamente por isso que essa é a estratégia perfeita. Eu não entendo. É simples. O juiz vai dar a eles 3 dias para pagar o valor total, com juros e correção monetária. 3 dias. Obviamente, eles não vão pagar. Eles vão entrar em pânico. Provavelmente vão tentar te ligar, te chantagear, usar a Sofia. E quando eles não pagarem? Perguntei, a voz trêmula. Quando eles não pagarem, ela disse virando a tela do computador para mim. O juiz vai autorizar a penhora dos bens deles para cobrir a dívida. Mas eles não têm bens, Isa. O carro é financiado.
Eles têm um bem, tia. Um único bem. O apartamento. O apartamento que, ironicamente, vale hoje quase 800 mil reais. Eu arregalei os olhos. Mas, eles vão tomar o apartamento? O apartamento vai a leilão, tia. O juiz vai mandar um avaliador e o imóvel vai ser vendido publicamente. Desse dinheiro, a senhora recebe os seus 350 mil reais corrigidos. O que sobrar, se sobrar, fica para eles procurarem outro lugar para morar. Leilão. A palavra ecoou na sala de vidro. A casa deles. O orgulho da Tainá, onde minha neta dormia. Isabela percebeu minha hesitação. A expressão dela suavizou. Tia Elvira, eu preciso te perguntar pela última vez. E eu preciso que a senhora seja honesta. É o seu filho. É o pai da sua neta. Quando eu apertar esse botão, a vida deles, como eles conhecem, acaba. A Tainá vai perder o status. O Ricardo vai perder o chão. Eles vão ser despejados. A senhora tem certeza absoluta que quer ir até o fim? Eu fechei os olhos. A imagem que veio à minha cabeça não foi a do Ricardo criança, me abraçando. Não foi a da Sofia nascendo. A imagem que veio foi a do meu filho, sussurrando, com vergonha de mim. Desce e fica lá no parquinho. A imagem da minha máquina de costura vendida. A imagem da Tainá rindo de mim. Abri os olhos. A dor nas minhas pernas, que tinha melhorado com o descanso, voltou como uma pontada. Era a dor da memória. Minha filha, eu disse, me ajeitando na cadeira de couro caro. No sábado, o Ricardo me deu uma escolha. Ele escolheu os amigos importantes e a Tainá. Ele não me escolheu. Ele me jogou fora. E a Sofia? Ela perguntou baixo. A Sofia? Minha voz embargou, mas não quebrou. A Sofia vai sofrer. Mas ela já estava sofrendo, vendo a avó ser tratada como uma escrava. É melhor ela crescer longe de uma mãe que trata as pessoas assim. Pode continuar, Isabela. Faça o que tem que ser feito. Acabe com isso. Isabela me olhou, não com pena, mas com um orgulho imenso. Sim, senhora, disse ela. Ela se virou para o computador. Seus dedos voaram sobre o teclado, anexando o contrato escaneado, digitando números. Ação de execução de título extrajudicial. Elvira da Silva contra Ricardo de Oliveira e Tainá Mendes. Ela parou. O cursor piscava sobre o botão protocolar. Pronto, tia? Eu assenti. Pronta? Ela clicou. Um pequeno aviso verde apareceu na tela. Processo distribuído com sucesso. Pronto, disse Isabela, recostando-se na cadeira. O relógio está correndo. Em 48 horas, o oficial de justiça estará na porta deles. A bomba foi lançada. Eu passei os 2 dias seguintes na casa de Isabela. Desliguei meu celular. Ricardo e Tainá tentaram ligar para minha sobrinha, mas ela, como uma boa advogada, bloqueou os números deles e orientou o escritório a não atender. Não fale com eles, tia. Deixe a justiça falar primeiro. Qualquer coisa que a senhora disser, eles vão tentar usar contra você. Vão chorar, vão apelar para a Sofia, vão te chamar de monstro. A senhora não precisa ouvir isso. E eu não ouvi. Passei aqueles 2 dias em silêncio, descansando as pernas pela primeira vez em anos. A bomba estourou numa quarta-feira, pontualmente às 9 da manhã. Mais tarde, Isabela me contou exatamente como foi, pois ela tinha um informante. O porteiro, seu Zé. O dia na Tijuca começou como qualquer outro. Tainá estava atrasada para o trabalho. Ricardo estava na cozinha, de terno, tentando fazer o café sem glúten, que ele nem sabia onde guardava. A bagunça da festa de sábado ainda estava empilhada em sacos de lixo na área de serviço. Eles estavam irritados um com o outro, culpando um ao outro pela pirraça da velha. A campainha tocou. Tainá gritou do quarto. Atende, Ricardo! Deve ser o Uber! Ricardo abriu a porta com a xícara na mão. Não era o Uber. Era um homem alto, sério, com um colete da justiça e uma prancheta na mão. Senhor Ricardo de Oliveira? E senhora Tainá Mendes? Ricardo gelou. Sim, eu sou oficial de justiça. Tenho uma notificação para entregar a vocês. O oficial entregou a Ricardo um envelope pardo, grosso. Eu preciso que assinem o recebimento. Tainá, ouvindo a palavra justiça, apareceu no corredor, enrolada num roupão de seda. O que é isso? Multa de condomínio? Ricardo abriu o envelope, as mãos tremendo.
Ele leu a primeira linha. Ação de execução de título extrajudicial. Ele leu o valor. No montante de R$ 350.000, acrescidos de juros e correção monetária, totalizando 412.780,15. A xícara de café escorregou da mão dele. Caiu no chão de porcelanato e se estilhaçou, o líquido escuro se espalhando como sangue. Ricardo! Tainá gritou. Seu idiota! Olha a sujeira! Cala a boca. Tainá! Ele sussurrou, pálido como cera. Lê isso. Tainá arrancou o papel da mão dele. Seus olhos passaram rápido pelo jargão jurídico até que ela encontrou o nome do autor. Elvira da Silva. O rosto dela, que estava vermelho de raiva, ficou branco. O quê? Ela gaguejou. O que é isso? 400 mil? Ela ficou louca? Isso é um golpe. O oficial de justiça, com a calma de quem vê isso todo dia, apenas apontou a caneta. Senhora, eu só preciso da assinatura. O que está escrito aí é que vocês têm 3 dias para efetuar o pagamento integral do valor. Caso contrário, os bens do casal serão penhorados. Pagar? Tainá riu, uma risada histérica. Pagar 400 mil em 3 dias? Você tá louco? A gente não tem esse dinheiro. Nesse caso, senhora, o oficial disse sem emoção, o juiz determinará a penhora do apartamento. Tenham um bom dia. Ricardo assinou o papel, a mão parecendo um graveto. O oficial foi embora. Tainá e Ricardo ficaram sozinhos no corredor, com o cheiro de café derramado e ruína. 10 minutos depois, o telefone de Isabela começou a tocar. Era um número desconhecido. Ela atendeu, colocando no viva-voz para eu ouvir. Não era Ricardo. Era Tainá. E ela não estava chorando. Ela estava gritando. Sua vagabunda! O que você fez? O que você botou na cabeça daquela velha? Bom dia, Tainá, disse Isabela, com a voz calma de quem pede um café. Com quem eu falo? Não se faz de idiota, Isabela. Você armou isso. 400 mil reais? A gente não tem esse dinheiro. Você vai fazer a gente perder a casa. E a Sofia? Você pensou na sua prima? Você vai jogar uma criança na rua? Tainá, disse Isabela. Em primeiro lugar, a Sofia é minha prima de 2º grau. E você e o Ricardo são adultos. Em segundo lugar, eu não fiz nada. Eu apenas executei o contrato que vocês assinaram. Ninguém foi forçado. Mas era um acordo de família. Ela gritou. E a família foi tratada como lixo, Tainá. Expulsar uma senhora de 68 anos, com problemas vasculares, da festa da neta, depois de fazê-la cozinhar por 3 dias? Isso não é muito família, é? Houve um silêncio. Tainá estava sem argumentos. Então, ela mudou de tática. O desespero. Isabela, por favor. Foi um erro. O Ricardo estava bêbado. Eu estava estressada. Traz a Elvira de volta. A gente pede desculpas. Eu faço um jantar para ela. Mas tira esse processo. É tarde demais para jantares, Tainá. A única coisa que tira esse processo é um Pix de 412 mil reais. Vocês têm 72 horas. Mas a gente não tem. Então, eu sugiro que vocês comecem a procurar um apartamento de 1 quarto para alugar. E Tainá, pare de ligar para este número. Qualquer comunicação agora é através dos seus advogados. E Isabela desligou. Eu olhei para ela, meu coração batendo na garganta. Isa, ela vai usar a Sofia. Eu sei, tia, disse Isabela, o rosto sério. Ela vai. E o Ricardo também. A parte fácil, a legal, acabou. Agora começa a parte difícil, a guerra emocional. E a senhora tem que ser forte. Passaram-se as 72 horas. Era sexta-feira à tarde. Eu estava na cozinha de Isabela, ajudando a descascar batatas para o jantar, quando o interfone tocou. Não foi um toque, foi um estrondo. Alguém estava esmurrando o botão, mantendo-o pressionado, um som longo e desesperado que encheu o apartamento. Isabela, que estava lendo e-mails de trabalho, levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. É ele, eu disse, a faca parando no meio da batata. Tia, não se mexe, disse Isabela, a voz calma. Eu vou descer na portaria e mandar ele embora. Não, eu larguei a faca. Eu preciso, eu tenho que olhar nos olhos dele. Isabela me analisou. Tudo bem, mas eu vou com a senhora.
E a senhora não vai dizer uma palavra. Só eu falo. Descemos pelo elevador. O som do interfone parou, mas foi substituído por batidas no portão de ferro da rua. Quando o porteiro abriu a porta do hall para nós, eu vi. Era Ricardo. Ele não estava de terno. Estava com a mesma bermuda suja de domingo, o cabelo oleoso, os olhos vermelhos de quem não dormia. Mas ele não estava sozinho. Ele estava segurando a mão de Sofia, minha neta. Meu coração parou. Ele a trouxe. Ele a usou como um escudo humano. Sofia, assim que me viu através do vidro do hall, soltou a mão do pai e começou a bater no vidro. Vovó! Vovó! Abre, vovó! Eu senti sua falta! As lágrimas saltaram dos meus olhos antes que eu pudesse controlá-las. Aquele era o meu ponto fraco. E ele sabia. Isabela apertou meu braço. Firme, tia. Isso é teatro. Ela foi até a porta, destrancou e a abriu apenas o suficiente para bloquear a passagem com o corpo. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Eu disse que toda a comunicação seria via advogado. Eu não quero falar com você. Ele rosnou. Eu quero falar com a minha mãe, vovó. Ele gritou por cima do ombro de Isabela. Vem aqui, Sofia. Sofia, vendo a fresta, passou correndo por baixo do braço de Isabela e se agarrou às minhas pernas. Vovó, eu senti sua falta. A mamãe tá chorando, o papai tá triste. Por que você foi embora? Eu caí de joelhos no chão de mármore frio. Abracei minha neta. Senti o cheiro de shampoo infantil no cabelo dela. Eu chorei. Eu chorei de saudade e de raiva. Eu a apertei com tanta força que doeu. Mãe! Ricardo entrou no hall, finalmente. Ele parecia um homem quebrado. Os olhos vermelhos, a voz rouca. Mãe, olha o que a senhora tá fazendo. Ele parou na minha frente. Eu estava de joelhos, abraçada à filha dele. O prazo acabou, mãe. O juiz vai tomar o apartamento na segunda-feira. A gente vai morar na rua. É isso que a senhora quer? Eu não respondi. Eu apenas enterrei meu rosto no cabelo de Sofia. Mãe, pelo amor de Deus! Ele insistiu, a voz agora chorosa, desesperada. Foi um erro. Foi a Tainá. Ela me botou pilha. A culpa é dela. Mas a senhora não pode fazer isso com a gente. Com ela! Ele apontou para Sofia. A Tainá tá em casa. Tá trancada no quarto. Ela não come há 2 dias. Ela tá doente. A senhora vai destruir nossa família. Por causa de uma festa? Por causa de orgulho? Ricardo! A voz de Isabela cortou o ar como uma faca. Isso não é orgulho. É um contrato. E vocês quebraram. Cala a boca, Isabela! Ele gritou. Isso é família. Você não entende. Ele se ajoelhou na minha frente. Ele tentou pegar minha mão, mas eu a escondi. Mãe, por favor. Ele sussurrou. A gente errou. Eu errei. A gente pede perdão. Volta pra casa. A gente te perdoa. A gente esquece tudo isso. Mas liga pra ela. Tira o processo. A gente te perdoa. A frase ecoou na minha cabeça. As lágrimas pararam. O frio na minha espinha voltou. Ele, o homem que me humilhou, me expulsou, me tratou como lixo. Estava me perdoando. Eu levantei a cabeça devagar. Eu olhei nos olhos dele. E eu não vi arrependimento. Eu vi pânico. Eu vi um homem egoísta tentando salvar os móveis. Vovó, vamos pra casa? Sofia perguntou, puxando meu rosto. Eu quero te mostrar meu brinquedo novo. Eu fechei os olhos. Beijei o topo da cabeça dela. A vovó não pode ir agora, meu amor. Eu me levantei. Minhas pernas doíam, mas eu fiquei em pé. Peguei a mãozinha de Sofia e a levei de volta para Ricardo. Coloquei a mão dela na dele. O que a senhora tá fazendo? Ele perguntou. Ricardo, eu disse, minha voz firme pela primeira vez na frente dele. Você já me tirou minha máquina de costura. Você me tirou meu lugar na mesa. Você me tirou minha dignidade e me mandou para o parquinho. E agora você vem aqui e tenta me tirar a última coisa que eu tenho, que é o amor limpo por essa menina, usando ela como um escudo. Mãe, não. Você não está pensando nela, eu continuei. Você está pensando em você. Você está pensando na Tainá. Você está pensando no apartamento. Você vem aqui com sua filha me chantagear e ainda tem a coragem de dizer que você me perdoa? Ricardo, Isabela disse, agora com o celular na mão. Eu estou chamando a polícia por assédio e coação de menor.
Saia agora. Ricardo olhou para mim. Ele viu nos meus olhos. Ele viu que tinha acabado. A última cartada dele, a arma nuclear, tinha falhado. O amor de avó era forte, mas o respeito próprio, finalmente, tinha falado mais alto. O rosto dele mudou do desespero para o ódio puro. Você vai se arrepender disso, mãe. Ele rosnou. Você vai morrer sozinha. Ele puxou Sofia pela mão, que começou a chorar. Eu quero a vovó. Vamos embora, Sofia. Sua avó não gosta mais da gente. Ele saiu, arrastando a menina chorando pela rua. Isabela fechou e trancou a porta. Eu fiquei ali, no hall, parada, ouvindo o choro da minha neta desaparecer na distância. Eu não desabei. Eu não chorei. Eu apenas subi no elevador com Isabela. Acabou, tia, ela disse, a voz suave. Sim, eu disse, apertando o botão do andar. Agora, acabou. A guerra emocional tinha tido sua última batalha. E eu tinha vencido. Mas, meu Deus, o preço era alto. Aquele fim de semana, depois que Ricardo usou Sofia como escudo, foi o mais longo da minha vida. A imagem da minha neta chorando, sendo arrastada rua abaixo, quase me quebrou. Ele jogou a última carta, tia. Isabela me disse naquela noite, os olhos duros. Agora, ele não tem mais nada. Ele perdeu. Mas Isabela estava errada. A guerra não tinha acabado. Na segunda-feira, o juiz deu o ultimato. O leilão do apartamento estava marcado. O primeiro pregão aconteceria em 20 dias. A notícia era oficial. Agora, tia Elvira, Isabela disse, vamos para a segunda fase. Temos que provar ao juiz que eles não têm outros fundos. Pedi a quebra do sigilo bancário da conta conjunta deles. Era uma formalidade. Pelo menos era o que eu pensava. Na terça-feira, eu estava na cozinha de Isabela, tentando fazer um bolo de fubá para ocupar a cabeça, quando ouvi um som vindo do escritório dela. Não foi uma palavra. Foi um assobio baixo e chocado. Tia, vem aqui. Agora. Corri para a sala. Isabela estava na frente do computador, os olhos arregalados, a mão na boca. Isa, o que foi? O juiz voltou atrás? Não, tia. Ela olhou para mim, e a expressão dela não era de advogada. Era de fúria pura. Tia Elvira, senta. Por favor, senta. Eu me sentei. Meu coração disparou. É a Sofia? Aconteceu alguma coisa? Não. É a Tainá. Isabela virou a tela do computador para mim. A tela estava cheia de números. Um extrato de conta. Veja aqui. Ela apontou com a caneta. Todo dia 10, nos últimos 2 anos. Uma transferência. R$ 3.000. Às vezes, R$ 4.000. O nome do destinatário? TAM Consultoria. E o que é isso? A empresa dela? Eu achei que era. Mas eu puxei o CNPJ. Isabela clicou em outra janela. Era o site da Receita Federal. A TAM Consultoria é uma empresa de fachada. Sabe quem é a dona? Sabe quem é a sócia majoritária? Eu balancei a cabeça. A mãe da Tainá, tia. Ela estava tirando dinheiro do seu filho, todo santo mês, e depositando numa conta secreta em nome da mãe dela. Eu caí para trás na cadeira. O ar me faltou. Mas... o Ricardo, ele sabia? É claro que não, Isabela rosnou. A Tainá estava roubando o próprio marido. Ela estava preparando a fuga. Ela estava juntando o pé de meia dela com o dinheiro que você ajudou a economizar, cozinhando e limpando para eles de graça. Eu não conseguia falar. Era um nível de traição que eu não conseguia processar. E tem mais, disse Isabela, o rosto sombrio. Lembra que o Ricardo disse que ela estava doente? Trancada no quarto sem comer, de depressão, depois da visita do oficial? Sim. Eu também puxei os extratos do cartão de crédito deles. Para a penhora, claro. Ela clicou de novo. A tela se encheu de logos coloridos. iFood. Uber Eats. Olha as datas, tia. Sexta-feira, sábado, domingo. Enquanto o Ricardo estava lá no meu portão, chorando e usando a Sofia, a Tainá estava no quarto pedindo sushi. Sábado foi comida tailandesa. 250 reais. Ela estava se banqueteando, tia, enquanto fingia estar doente para o seu filho. Eu olhei para aqueles gastos. O sushi, a comida tailandesa, a TM Consultoria. Eu pensei no Ricardo, o homem fraco, o filho ingrato, o homem que me expulsou. E pela primeira vez, eu senti pena dele. Meu Deus,
Eu sussurrei. Ele foi enganado. Ela estava enganando nós dois. Exatamente, disse Isabela, desligando o monitor. A Tainá não estava só sendo cruel com a senhora. Ela estava dando um golpe no seu filho. O que a gente faz com isso, Isa? Isabela se recostou. Legalmente? Nada. O dinheiro já sumiu. Isso é um caso de divígio. O nosso processo do apartamento continua. Não, Isa. Eu não tô falando legalmente. Eu tô falando do Ricardo. Ele precisa saber. Isabela me olhou surpresa. Tia, depois de tudo que ele fez? Depois de usar a Sofia daquele jeito? Ele é meu filho, eu disse, com o peso do mundo nas costas. Ele é um tolo, um fraco e um ingrato. Mas ele ainda é meu filho. E ele está sendo comido vivo por um abutre. Ele precisa saber quem é a mulher por quem ele jogou a mãe no parquinho. Isabela suspirou. Mas ela entendeu. Tudo bem, tia. Mas a senhora não vai lá. Nós não vamos entregar em casa. Ela vai interceptar. Vamos mandar por motoboy, para o escritório dele. Naquela mesma tarde, Isabela imprimiu tudo. Os extratos do banco, o CNPJ da empresa da mãe da Tainá, os pedidos do iFood. Ela colocou tudo num envelope pardo e lacrado e mandou entregar no trabalho de Ricardo. A noite caiu. Eu não consegui comer. O bolo de fubá ficou esquecido no forno. Às 8 da noite, o interfone do apartamento da Isabela tocou. A voz do porteiro soou na linha. Dona Isabela, o senhor Ricardo de Oliveira está aqui embaixo. Ele está descontrolado. Diz que precisa falar com a dona Elvira. Deixo subir? Isabela olhou para mim. Eu assenti. Pode deixar, Carlos. Eu desço com ele. Ricardo subiu. Quando Isabela abriu a porta, não era o homem raivoso do fim de semana. Era um menino. O terno amassado, o cabelo bagunçado. Ele segurava os papéis amassados na mão. Ele olhou para mim, sentado no sofá. O rosto dele se quebrou. Mãe, ele desabou no chão do corredor. Mãe, é tudo verdade. Ele se arrastou para dentro e sentou no tapete, a cabeça entre as mãos. Ela estava me roubando, esse tempo todo. A consultoria, os iFoods. Ela estava rindo de mim. Eu não disse nada. Eu só olhei para o meu filho, o homem que eu criei, destruído. Foi quando o celular dele, em cima da mesa de centro, começou a tocar. O nome Tainá Amor brilhou na tela. Ricardo olhou para o telefone com puro ódio. Não atende, eu disse baixo. Não, disse Isabela, fria como gelo. Atende. Atende e coloca no viva voz. Deixa ela se enforcar. Ricardo pegou o celular, as mãos tremendo. Ele apertou o botão verde e o do viva voz. Onde você se meteu, Ricardo? A voz de Tainá soou, estridente pelo viva voz. Eu tô te esperando para jantar. Você não foi no mercado. Ricardo olhou para mim. Eu vi uma faísca de algo novo nos olhos dele. Eu estava resolvendo umas coisas, Tainá. Sua voz saiu rouca. Me diz uma coisa. O que é T&M Consultoria? Silêncio. Um silêncio longo, pesado, do outro lado da linha. O quê? Tainá gaguejou. T&M Consultoria. Tainá, ele gritou. A empresa da sua mãe. O dinheiro que você roubou de mim. A máscara dela caiu. A voz doce sumiu, substituída pelo veneno puro. Ah, ela riu. Uma risada curta, amarga. A velhinha fofoqueira finalmente te contou, é? Você admite? Ele sussurrou chocado. Claro que eu admito, seu idiota. Ela explodiu. Você achou o quê? Que eu ia afundar com você? Você achou que eu ia ficar o resto da vida bancando o filho da mamãe? Eu juntei o meu, querido. Cada centavo que você deu para sua mãe velha, eu tirei em dobro de você. E o sushi? A comida tailandesa? Ele perguntou com a voz morta. Eu precisava, né? Você e sua mãe só comiam comida de pobre. Eu mereço coisa melhor. E quer saber? Pode ficar com o apartamento. Pode ficar com o leilão. Pode ficar com a sua mãe. Eu tô com o meu dinheiro e tô indo embora. Adeus, fracassado. A linha ficou muda. Tainá tinha desligado. A sala ficou em silêncio. O único som era o da minha respiração e o do choro silencioso do meu filho. O homem que me expulsou agora estava ali, no chão da minha sobrinha, completamente quebrado. Ele levantou a cabeça.
o rosto molhado de lágrimas. Mãe, o que eu fiz? Eu olhei para ele, e pela primeira vez em muito tempo, eu não senti raiva. Eu não senti vitória. Eu senti o que eu não queria sentir. Pena. Eu acordo com o sol entrando pela minha janela. São 7 da manhã de um sábado, 6 meses depois daquela noite. E pela primeira vez em anos, acordo sem aquele peso no peito, sem medo, sem tensão. A casa está em silêncio, mas é um silêncio diferente. Não é o silêncio pesado de quem evita conversas. É o silêncio de paz. Eu levanto, calço meus chinelos, vou até a cozinha. A minha cozinha. É pequena. No apartamento de 2 quartos que comprei aqui mesmo no Encantado, a 2 quadras da minha sobrinha Isabela. Mas cada azulejo aqui é meu. Preparo o café no coador de pano, aquele que Tainá um dia jogou no lixo e eu catei de volta. O cheiro de café forte enche o ar. Olho ao redor. A casa está diferente. A casa está viva. Minha máquina de costura Singer está na sala. Não a que Tainá vendeu, mas uma idêntica, que Isabela encontrou num antiquário e me deu de presente. Uma rainha precisa do seu trono, tia, ela disse. O puff rosa-choque se foi. No lugar, minha velha poltrona de balanço. As travessas de porcelana da minha mãe estão na cristaleira. As paredes estão cheias de fotos. Minha neta Sofia, meu falecido marido, e até uma foto minha com Isabela, no dia em que assinamos os papéis deste apartamento. Termino o café na minha xícara preferida. Sento na varanda pequena, olhando os vasos de manjericão e alecrim que plantei. É nesse momento que ouço o portão. Passos conhecidos no corredor. Ele aparece na porta da cozinha, segurando 2 sacolas de mercado. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Ricardo coloca as sacolas sobre a mesa. Trouxe tudo da lista. E comprei aquele pão de padaria que a senhora gosta. Ele parece mais magro, mais velho. Há olheiras que não saem mais. Mas seus olhos estão limpos. Pela primeira vez, limpos. Deixa eu voltar 6 meses no tempo para contar como chegamos até aqui. Depois daquela noite em que Tainá fugiu, o mundo de Ricardo desabou. Ela realmente o limpou. Levou todo o dinheiro da conta conjunta e da consultoria da mãe. Desapareceu. Ouvi dizer que está morando na Europa, mas, sinceramente, não me importa. Ela é passado. O leilão do apartamento da Tijuca aconteceu 30 dias depois. Foi vendido por 780 mil. O juiz foi rápido. Do valor, meus 412. 000, com as correções, vieram direto para mim. Foi com esse dinheiro que comprei este lugar. O que sobrou, quase 370 mil reais, ficou com Ricardo. Ele me procurou uma semana depois do leilão. Apareceu na casa da Isabela, com a Sofia pela mão. Mãe, ele disse, eu sei que não mereço, mas esse dinheiro que sobrou é seu também. Foi a senhora que pagou a casa. Ele me entregou o extrato do banco. Eu olhei para ele. Meu filho, o homem que me expulsou. Ricardo, eu disse, esse dinheiro não é meu, é seu. E da sua filha. A minha parte, a justiça já me deu. Mas, mãe, eu preciso... Precisa? Eu o interrompi. O que você precisa é alugar um apartamento decente para a Sofia. O que você precisa é aprender a cozinhar. O que você precisa é parar de ser um menino e virar o pai que ela merece. Eu não sei como. Ele sussurrou. E foi a primeira vez que ele foi honesto. Eu sei, eu disse. Mas você vai aprender. E ele aprendeu. Alugou um apartamento de 2 quartos. Simples. Aqui perto. Matriculou Sofia na escola pública do bairro. Perdeu o emprego importante, já que o chefe dele, o Dr. Magalhães, era amigo de Tainá. Hoje, ele trabalha como analista numa empresa menor, ganhando metade. Ele anda de ônibus. E todo sábado, pontualmente às 7 da manhã, ele está aqui. Não porque eu pedi, mas porque ele precisa. Voltando ao presente, olho para o meu filho na minha cozinha. Como tá o trabalho, Ricardo? Puxado. Mas o chefe novo é justo. E a Sofia? Ela tirou nota 10 em português. Eu sei. Eu sorrio. Eu ajudei ela na lição ontem. Ele vem aqui. Ele me traz as compras. Eu fico com a Sofia 2 vezes por semana. Mas não mais como babá. Eu fico como avó. Eu a levo ao parquinho. Eu a ensino a fazer bolo. E quando o horário acaba, eu a levo de volta para o pai dela.
Ricardo se senta na cadeira ao meu lado. Ficamos em silêncio, só olhando o jardim. Mãe, ele hesita. A senhora, um dia, vai me perdoar? Olho para ele. De verdade. Demoro a responder, porque essa pergunta merece uma resposta honesta. Perdoar não é esquecer, Ricardo. Eu não esqueço o cheiro de fritura. Eu não esqueço o parquinho. Eu não esqueço o rosto da minha neta sendo arrastada chorando. Ele abaixa a cabeça. Mas, eu continuo. Eu entendo que você foi fraco. Eu entendo que você foi manipulado. E eu vejo que você está tentando consertar. O Ricardo que me mandou para o parquinho, aquele eu nunca vou perdoar. Mas o homem que está aqui, todo sábado, tentando ser um bom pai, esse eu estou aprendendo a conhecer. Ele acena com a cabeça, os olhos brilhando. Obrigado, mãe. Agora para de choramingar e vai ver a torneira da pia. Eu digo me levantando. Tá pingando desde quarta-feira. Ele sorri. Um sorriso pequeno, mas o primeiro de verdade em meses. Sim, senhora. Enquanto ele vai para a cozinha, eu fico na varanda. Penso em tudo que passei. Na humilhação, na traição, na dor. Mas também penso na vitória. Em ter recuperado minha casa, minha dignidade, minha vida. E eu aprendi algo fundamental. Amor não é aceitar tudo. Amor não é se anular. Amor não é permitir que pisem em você, mesmo que sejam seu filho. Amor verdadeiro exige respeito. Exige limites. Exige que você se valorize o suficiente para não aceitar migalhas. Passei décadas confundindo sacrifício com submissão. Mas naquela tarde, quando meu filho me mandou para o parquinho, algo acordou. Percebi que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para dizer chega. Nunca é tarde para se escolher. Se esta história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está sendo desrespeitado, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua história importa. Sua dor importa. E principalmente, sua coragem importa. Porque nunca, nunca é tarde demais para se escolher. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa história. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.